bom dia você que acompanha o Conexão aqui direto da Central de Conteúdo do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Seja muito bem-vindo. Eu sou Diogo Menezes, estou aqui para trazer para você os principais destaques da manhã desta quarta-feira. E eu já começo com a notícia quente que chegou agora de última hora e diz respeito ao caso Beatriz. Lembra daquela menina Beatriz, de 7 anos, que desapareceu? Na verdade, desapareceu não, perdão. Ela foi assassinada dentro de uma escola particular em Petrolina. O crime aconteceu em 2015. Hoje à tarde, às 2 horas, a Secretaria de Defesa Social vai fazer uma entrevista coletiva para dar detalhes de novidades a respeito do caso Beatriz. Essa é uma das grandes histórias da manhã. O caso Beatriz, você lembra, foi, como eu disse, em dezembro de 2015. Até agora, ninguém foi preso, não há um desfecho. A delegada Gleide Ângelo, que ficou notadamente conhecida por conseguir elucidar casos bem difíceis, foi designada, é quem está à frente das investigações, e ela vai estar também nessa coletiva de imprensa que vai acontecer, repito, às 2 horas, na sede da Secretaria de Defesa Social, aqui em Santo Amaro, para dar detalhes do que aconteceu. A gente não sabe ainda se tem gente presa, se não tem gente presa, mas é um caso que teve muita notoriedade, é um caso que chamou muito a atenção das pessoas pela crueldade. Beatriz foi assassinada dentro da escola onde o pai ensinava, com mais de 40 facadas. Até agora ninguém foi preso. A gente na época deu vários vídeos mostrando o apelo do pai, o desespero da família em tentar elucidar esse caso, em tentar prender os culpados. E hoje a gente deve ter uma linha de investigação. A delegada Gleide Ângelo vai falar sobre o caso. Delegada Gleide Ângelo, que esteve aqui no Jornal do Comércio na semana passada, conversando aqui na Semana da Mulher, junto com a delegada Inalva Regina, junto com Inês Calado, do Portal NE10, conversaram a respeito dos direitos das mulheres. E aí eu, inclusive, conversei com ela, perguntei, delegada, e a respeito desse caso Beatriz, quando é que a senhora vai trazer novidade? E ela pediu calma e disse que essa semana agora ela traria alguma novidade, ela cumpriu. Hoje vai ser dada uma coletiva desse caso Beatriz e a gente vai acompanhar tudo aqui em cima do lance, no Jornal do Comércio, na TV Jornal, na Rádio Jornal, para você ficar sabendo do que aconteceu nesse caso Beatriz, a expectativa se vai se ter alguém preso ou se não vai ter alguém preso. A gente vai trazer isso durante a tarde de hoje aqui no Jornal do Comércio. Fica ligado que a gente vai falar sobre esse assunto. Qualquer novidade a gente volta aqui no Conexão também para falar sobre isso e durante a tarde nas nossas redes sociais, no JC Online, no jc.com.br. Hoje pela manhã, mudando um pouco de assunto, foi uma manhã complicada para quem precisou sair de trânsito para poder trafegar aqui pelo Grande Recife, por conta da grande quantidade de protestos que acontecida por conta do dia de paralisação nacional. A gente tem algumas fotos, né? Essa matéria da gente, o Grande Recife tem a manhã de protestos nesta quarta-feira. Muita gente ficou presa, teve protesto na Abdias de Carvalho, teve protesto na BR-101, ali próximo à fábrica da Vitarella, em Prazeres. Teve também em Jardim São Paulo, muita gente ficou presa. Você vê a foto aí que a gente colocou, é uma matéria do JC Trânsito que está no JC Online. E a gente tem também algumas fotos. Esses são os protestos que aconteceram também hoje pela manhã, que estão acontecendo, na verdade, hoje pela manhã. Esses protestos do dia de mobilização, do dia de luta, sobretudo contra a reforma da Previdência. O pessoal está reclamando muito da reforma da Previdência e está também questionando, protestando contra o presidente Michel Temer. E aí muita gente já tem acompanhado. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma câmera, isso aí, são as fotos ainda. A gente tem câmera da CTTU porque está tendo um protesto. Nesse exato momento, essa é ao vivo, são 11h10 da manhã, a Conde da Boa Vista, certo? Você vê que a Conde da Boa Vista está parada, ao fundo você vê ninguém trafega, ônibus não passa, carro não passa, a avenida está tomada de gente fazendo esse protesto. E a nossa repórter, Aline Araújo, da editoria de política, ela está cobrindo o protesto, ela está lá ao vivo, para conversar com a gente sobre esse protesto que teve a concentração ali na Praça Oswaldo Cruz e agora já está na Conde da Boa Vista. Aline, bom dia, você me escuta? Aline Araújo, da editoria de política, ela está cobrindo a gente está aqui na o protesto, ela está lá ao vivo para conversar com a gente sobre esse Oswaldo Cruz, vinha protestando desde o e DERB, agora já está na Conde da Boa Vista. Na esquina da Rua do Consulado Americano. Aline Araújo. Eu seguindo aqui pela Conde da Boa Vista. Vou mostrar aqui para vocês as imagens. Eu não estou escutando direito, Diogo. Tem muita gente participando desse protesto, não?
Aqui de baixo tem bastante. Eu não sei como é que tá a vista aérea, mas o grupo que já estava na Praça Oswaldo Cruz era bastante. E eles se juntaram com um grupo que estava vindo do derby. E agora ficou bem grande a quantidade de gente. Pelo menos aqui de baixo parece que é um protesto bem grande. Né? Aline, qual é a principal reivindicação desse pessoal que está fazendo esse protesto, que agora tomaram conta da Boa O pessoal está Vista? protestando contra a reforma na Previdência. Essa é a Tem gente principal reclamando que é reivindicação. muito tempo de contribuição, tem muita gente preocupada com os trabalhadores rurais, afirmando que trabalhadores que já têm 60 e poucos anos não têm condições de passar mais tempo trabalhando, cortando cana, por exemplo. Eu sei. Me diz uma coisa, a gente teve a informação aqui na redação de que os professores já fizeram assembleia e decretaram greve, é isso mesmo? Isso, a greve é hoje, né? Ela vai ser durante todo o dia, uma greve geral, acontece no Brasil inteiro. E foi uma greve conjunta, né? Todos os sindicatos, todas as associações de professores daqui e do Brasil definiram que hoje é dia de paralisação geral. E muitos deles estão aqui, né, no protesto. É bom lembrar que esse não é um protesto que acontece só aqui em Recife, né, Diogo? É um protesto que acontece no Brasil. Eu sei. E está acontecendo também em outras cidades de Pernambuco. Está acontecendo em Petrolina, e de acordo com a CUT, está acontecendo em Petrolina, em Caruaru e em algumas outras regiões. Em menor tamanho também, né? Ô Aline, me diz uma coisa, essa caminhada, eles vão até onde? Eles estão agora na Conda Boa Vista e estão indo até onde? Eles estão seguindo até a agência do INSS, que tem lá na Avenida Guararapes. Agora a gente não sabe informar se lá eles dispersam ou se seguem para algum outro lugar. Tá certo. Tá bom então, Aline, obrigado por suas informações aqui no Conexão, viu? Tchau, tchau, Diogo. Um abraço. Aí a Aline trazendo as informações, a Conda Boa Vista está parada agora. Se você está pensando em vir ao centro do Recife, saiba que vai ter dificuldade por conta dessa paralisação, por conta desse protesto que está acontecendo. E aí tem muita gente procurando aqui as matérias do Jornal do Comércio para saber o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. A gente tem uma matéria no ar que diz assim, veja quais os serviços afetados pela manifestação contra a reforma da Previdência. Muita gente já, inclusive, eu recebi WhatsApp hoje pela manhã, muita gente ligando aqui para o Jornal do Comércio também, querendo saber o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. Então, vamos lá. Alguns bancos, sobretudo ali os da Conda Boa Vista, só devem abrir a partir do meio-dia. As outras agências vai depender muito de acordo com a movimentação das pessoas que trabalham na agência. O que é que já está fechado? Metrô. O metrô vai paralisar durante todo o dia de hoje, somente nos horários de pico ele funcionou. Então ele abriu hoje às 5 da manhã, foi até às 9 horas, fechou. Quem rodou de 5 até as 9 foram os que a gente chama dos chefes, não foram os metroviários propriamente dito, foram os chefes que colocaram para rodar. Todas as estações estão fechadas e as estações voltam a abrir às 4 da tarde, vai funcionar até às 8 horas da noite. Então metrô, a esse momento, 11h15, está fechado o metrô, não está funcionando. Muita gente tem dúvida em relação aos rodoviários, aos ônibus. O ônibus está funcionando normal, está rodando normal o ônibus sim, em todo o Grande Recife, não tem paralisação do ônibus. O que é que está parado também? Correios. Os Correios estão paralisados, vão passar durante todo o dia de hoje paralisados. E escolas estaduais, você viu aí a Aline dizendo que já foi decretado greve pelos professores estaduais. Hoje, escolas já estão fechadas. A nossa reportagem da Rádio Jornal, inclusive, foi às escolas pela manhã e viu alguns alunos, muitos já sabiam da paralisação, alguns alunos dando com a porta fechada porque não tinha aula. O que é que está fechado também? Que não está fechado, mas paralisaram agentes penitenciários. Aí não estão também trabalhando hoje. O que é que significa agente penitenciário não estar trabalhando? Agente penitenciário é quem faz a escolta junto com a polícia militar de um preso, por exemplo. Um preso sai do presídio, vai para uma audiência. O agente penitenciário tem que ir além da segurança dentro do próprio presídio. Isso também está paralisado. As informações estão todas lá no jc.com.br para você saber o que está funcionando, o que não está funcionando. A gente tem o JC Trânsito trabalhando também aqui em tempo real, tem o Twitter do JC Trânsito para trazer essas informações do que está funcionando e de como está o trânsito, tá certo? Volto a repetir, ônibus está funcionando sim, metrô está fechado, o metrô só abre agora às 4 da tarde e só vai funcionar até às 8 horas.
Amanhã a categoria volta a abrir no horário normal, das 5 da manhã às 11 da noite, tá certo? Qualquer momento a gente volta aqui também. Ó, a gente tá vendo aí de novo a câmera da CTTU, na Conde da Boa Vista, né, Roberta? Na altura da Fafiri, ali bem no meio da Conde da Boa Vista, os manifestantes estão caminhando em direção à Avenida Guararapes, aqui no centro do Recife. A gente vê que tem muita gente. Hoje, 3, 4 pessoas, 5 conseguem fazer um protesto. Imaginem essa quantidade aí de pessoas. Muitas com faixas, a gente vê. Tem muita gente com... tem carro de som. Tem muita gente como se fosse fantasiado, mostrando com fantasias também. Com muitas faixas, com muitos cartazes. E aí os dizeres são os mais variados possíveis. Desde contra a reforma da Previdência, a também contra o presidente Michel Temer. Muita gente caminhando, fazendo o seu protesto, fazendo a sua caminhada. Eles estão seguindo em direção à Avenida Guararapes. A gente ainda não sabe, quando chegar na Avenida Guararapes, se eles vão dispersar ou se eles vão para algum outro ponto. Mas fica ligado aqui no Conexão que a gente está trazendo essas informações o tempo inteiro para você, tá certo? Deixa eu mudar aqui um pouquinho de assunto. Deixa eu ir para a história que foi apurada e saiu no Jornal do Comércio de hoje. A matéria é feita por Cíntia Leite, que é aqui nossa setorista de saúde, e mostra uma realidade que a gente sabe que existe e que as autoridades também sabem que existe, mas é difícil você colocar um ponto final, é difícil você solucionar, que é a questão da superlotação nas maternidades. Está aí a matéria no ar, a matéria feita por Cíntia Leite. Para você ter uma ideia, é mais comum, infelizmente, é mais comum do que se imagina. Mulheres fazendo trabalho de parto, parindo em poltronas, cadeira e cavalinho. Cavalinho é um objeto, né? Não é nem um aparelho, é um objeto utilizado para que as mulheres possam ficar quando estão entrando em trabalho de parto, para tentar aliviar um pouco a dor. Tudo isso por conta da grande quantidade de mulheres para parir e, sobretudo, pela pequena quantidade de hospitais para receber essas mulheres. O relato de Cíntia, que Cíntia traz na matéria, é uma coisa realmente que você para pensar e diz como é que pode acontecer isso hoje. Nós estamos em 2017 e ainda acontecem coisas desse tipo. Aí vamos enumerar, por exemplo, Cíntia conversou com uma mulher que perdeu os 2 filhos gêmeos. Ela foi ter um filho, foi fazer o trabalho de parto no Cisan. Os 2 filhos gêmeos morreram logo após o parto, ela não teve, e ela acusa o hospital de negligência. A própria diretora do hospital, o nome dela, para não dizer errado, é Maria Luísa Menezes, o nome dela. E ela mesma admite que a condição do Cisan para atender a quantidade de mulheres não dá, é muito ruim. Vê só, o Cisan, na segunda-feira, Cíntia foi lá no Cisan na segunda-feira, hoje é quarta. Na segunda-feira tinham 19 pacientes na sala de parto, o ideal eram 8. Então é mais que o dobro das mulheres nessa quantidade de parto. Paralelo a isso, a gente tem pouquíssimas, vamos contar aqui. No Recife a gente tem a Bandeira Filho, que fica ali em... A Bandeira Filho é de Afogados, né, Cíntia? Ou é de Casa Amarela? Casa Amarela. A gente tem a Barros Lima, que é de Afogados. Não é isso? A Barros Lima, que é de Afogados. É isso mesmo. Casa Amarela. A gente tem o Cisan. São esses hospitais, basicamente, para receber esse tipo de gestante. Aí vamos para Olinda. Olinda tinha uma maternidade chamada Brits de Albuquerque, que funcionava ali na PE 15. Está fechada há 4 anos. Ela está fechada há 4 anos para uma reforma que sabe Deus quando vai acabar. Na verdade, não vai acabar, muito provavelmente, essa reforma. Aí sobrecarrega o Hospital Tricentenário, que tem que receber todas essas mulheres também para fazerem esse trabalho de parto. E o Hospital da Mulher foi construído aqui, às margens da BR-101, ali no Curado, em frente à Ceasa. É o Hospital da Mulher. Deveria fazer todo tipo de parto de mulher. Não faz. Cíntia está soprando aqui, são 177 maternidades em Pernambuco. O Hospital da Mulher, que é um hospital referência, ainda não faz todo tipo de parto, não consegue fazer e está se adequando para poder oferecer à mulher, por exemplo, partos de alto risco. Ora, o Hospital da Mulher não recebe, aí fica as mulheres passando por essa pindaíba todinha, é ruim para a mulher, é ruim para a criança, é ruim para o acompanhante. Tem mulher que teve aqui, Cíntia cita na matéria também, mulher que não teve condição de ter o filho junto do acompanhante, botaram para fora para ela poder ter o filho
é a situação muito difícil, muito ruim das maternidades aqui de Pernambuco, para quem pare e para quem trabalha também, porque não é fácil também para quem trabalha não, viu? É muito difícil também. Basta a gente olhar no depoimento da diretora do CISAM, ela dá a cara a tapa e falar tudo que ela falou, é porque realmente a situação chega perto ou muito, passa do limite do aceitável, realmente é muito difícil. Deixa eu ir agora, falei um pouco do mundo cão, deixa eu entrar ainda mais no mundo cão, que é aquele mundo de assalto, que é aquele mundo de flagrante, de câmera de monitoramento. Hoje todo mundo tem câmera, como eu falei para vocês ontem, câmera de monitoramento o tempo inteiro, em todo lugar. Deixa eu começar falando, daqui a pouco a gente vai para as câmeras de monitoramento, tá? Para a gente mostrar alguns vídeos, porque a gente está com a matéria no ar de uma tentativa de assalto frustrada a um carro forte. Um homem morreu, isso aconteceu em Cabrobró, no sertão do estado. Você já está vendo a matéria aí, ó. Dessa vez deu ruim para um rapaz que foi fazer esse assalto. Ele acabou baleado por policiais militares, morreu no confronto com a polícia. Um forte arsenal, inclusive, foi pego com o pessoal. Fuzil 762, teve gente presa também. Fuzil 762, teve dinamite, teve... Vê a quantidade de tiro que tem por aqui, ó. Eles muito bem armados, né? Mas dessa vez a polícia conseguiu fazer essa intervenção e aí o rapaz acabou morto. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, deixa eu ver aqui como é que estão meus comentários, tá? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui, ó. O Tony diz aqui que as crianças só faltam nascer numa manjedoura feito Cristo. Tá difícil. O Leode diz que é um grande descaso com nossas mulheres, falando a respeito das maternidades. O Adelson de Holanda pergunta, e tirar Temer adianta? Não, tem que acabar com os partidos, PT, PMDB, PSDB e por aí vai. Só tem pilantra, é a opinião dele aqui. O Danilo César, obrigado, ele diz aqui, ele me ajudou aqui. Barros Lima é a de Casa Amarela, é isso mesmo. Na Avenida Norte, Carlos Veloso também diz aqui. Carlão, abraço, valeu. Tem muita gente aqui reclamando da reforma da Previdência, que ninguém se aposenta mais, só no dia de comprar o caixão. Tem muita gente reclamando dessa história também da aposentadoria. A gente falou da tentativa de assalto no carro forte lá no sertão, que acabou com a pessoa presa. Teve uma dupla que assaltava em Casa Forte e foi presa. A polícia trabalhando, duas pessoas que faziam assaltos em Casa Forte. Inclusive, a gente mostrou ontem para você a doméstica sendo assaltada quando estava chegando no trabalho ontem em Casa Forte, né? Ela foi assaltada. A gente não sabe ainda, a polícia está investigando se esse cara que assaltou na moto ontem é um desses dois, mas essa dupla foi presa. É um alento. Mostra, assim, a polícia trabalhando para tentar prender esse tipo de crime. E tem uma matéria que eu vou mostrar para vocês. Tem uma câmera de monitoramento que mostra criminosos fazendo assalto dentro do supermercado em Casa Forte. Eles assaltaram uma joalheria, não é isso, Robertinha? Foi uma joalheria que eles assaltaram e a gente tem as imagens. Eles dentro da joalheria aí fazendo assalto. Não mostra o assalto propriamente dito, mas você vai conseguir ver eles passando todos juntos, são 3, eles passando todos juntos para cometer o assalto. Essa é uma câmera de monitoramento, esse de boné aí, esse de boné de camisa branca. Ó. Aí depois vem o outro lá atrás, ó. Esse foi um assalto, isso aconteceu ontem, tá? Numa joalheria, num supermercado em Casa Forte, aqui na zona norte do Recife. Tem outro assalto, esse você consegue ver toda a ação, você vê o rapaz armado, que aconteceu em Candeias, em uma copiadora. Esses 3 aí que estão chegando, eles chegam para cometer o assalto numa copiadora em Candeias. Não conseguem na primeira porta, voltam pela segunda. A polícia até aproximou aí, para você conseguir identificar. Esse de boné que vai puxar o revólver. Entra, volta, fecha, puxa o revólver. Já foi com o revólver, já começa a fazer o assalto. A polícia, ele tem essa cicatriz na cabeça também. E já começa a fazer o assalto. Isso aconteceu em Candeias, isso foi ontem. Em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. E aí a violência extrema, né? De você colocar um revólver na cabeça dos outros, de você amedrontar
e fazer o assalto. Coloca as pessoas para dentro, ó. Coloca as pessoas e vão assaltando e começa a gritar. Você vê outra imagem agora, de outra câmera também lá dentro. E dá para ver bem o rosto deles, ó. Eles não vão de rosto encoberto, não. Eles vão na cara lavada mesmo para poder fazer o assalto. A Roberta diz aqui, é verdade, eles vão roubar um chocolate, mas depois tá tão fácil já pega o pote inteiro. Ele não vai ficar com fome, não é isso? Esse assalto aconteceu em Candeias, tá? Isso foi ontem. Candeias, em Jaboatão, dos Guararapes. Aí de novo eles passando, gritando, fazendo terror. E depois eles vão fugir num carro. Não dá para identificar o carro, não sei se aquilo é um Cobalt, se é um Logan. Vocês vão ver qual é o carro que eles estão fugindo. Ó, pega o chocolate, ó, pega um, volta, pega um bocado. E isso o povo tudo dentro da copiadora, tudo morrendo de medo, né? Não termina muito. Pode voltar, Robertinha, pode voltar. A partir daí eles saem no carro e vão embora. É mais um assalto cometido. Tem muita gente comentando aqui. Quando a gente começa a falar disso, muita gente se indigna, começa a falar aqui. A Marluce diz que não pode mais ver uma moto que o coração dela pula. É verdade, a sensação... a gente fica até com cuidado de ter um preconceito, mas muita gente manda comentário aqui de assalto cometido por gente de moto. É um preconceito, querendo ou não mas a gente está vivendo tão assustado que as pessoas se assustam com tudo. Se assustam com moto, se assustam inclusive com gente bem vestida. Tem muito assalto sendo feito por gente bem vestida. O Williams Ribeiro diz aqui, ó, que assalto está demais. O metrô, ônibus nas ruas, todos os dias estamos à mercê dos ladrões. Juarez de Caruaru diz que também está tendo protesto lá nas ruas de Caruaru. Alexandre Freitas comenta aqui, ó. Como os brasileiros vão se aposentar se tem que ter 49 anos de contribuição, 65 anos de idade, a soma é igual a 114. Mas aí se tivesse a reforma da Previdência não vai ter mais aquela soma de 85, 95 não, viu, Alexandre? Aquela soma de 85 para mulher, 95 para homem não vai ter mais não. Isso aí tira tudo se a reforma for aprovada do jeito que está que está sendo proposta pela Presidência da República, tá? Marluce diz aqui que em Dois Irmãos é assalto todo dia. Laércio diz aqui, falando também da Previdência, um abraço, Laércio. E Uri pergunta aqui que quer ver quando o TI Prazeres vai funcionar como deveria, com todas as linhas. A gente deu uma matéria ontem, falando sobre a questão do BRT, e aí engloba também o problema do BRT, engloba também todo o problema dos terminais integrados, muitos ainda não acabados. A gente tem aquele da Avenida Caxangá, completamente ao léu, né? Praticamente toda a base feita, e ele completamente ao léu. Antes de passar nas notícias, deixa eu voltar na Câmara da CTTU para a gente dar uma olhada como está o protesto agora, na Conde da Boa Vista. Ó, essa é a Conde da Boa Vista, vai virar... Ó, já tem muita gente, ó. Muita gente participando desse ato, dessa caminhada pela Conde da Boa Vista, seguindo em direção à Avenida Guararapes. Não se sabe ainda se eles vão dispersar quando chegarem na Avenida Guararapes, certo? E aí eles caminhando, ó. Vamos voltar. A gente vai acompanhando o tempo todo dessa história também do protesto. Lembra daquela história das malas, de despacho de mala, se vai pagar, se não vai pagar e etc. Pois bem, a Justiça manteve a suspensão de cobrança por despacho de bagagens. Lembra que teve a liminar anteontem, né? E aí ficou naquela expectativa se vai cobrir, se não vai, se vai suspender, se não vai. A Justiça manteve a suspensão dessa cobrança, ainda as empresas não podem vender e cobrar pelo despacho da bagagem. A matéria também está no jc.com.br. É aquela história de você comprar uma passagem mais barata, ela deveria baratear para você pagar a mala e aí
na verdade, estimular que as pessoas utilizassem menos bagagem para poder baratear. Ainda existe essa suspensão, a Justiça manteve a suspensão. A matéria também está lá no JC online, no jc.com.br. Giovanni Sandes, nosso colunista aqui de política, está aqui sentado ele do meu lado, inclusive, ele está fazendo um apanhado dessa história da delação da Odebrecht, né, que o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, enviou esses pedidos de investigação. São contra 83 políticos, né, que têm foro privilegiado, mas também tem 211 pedidos de quem não tem foro privilegiado. E aí entra o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma. E Giovanni está trazendo uma análise a respeito do que pode acontecer e como a Lava Jato vai chegar a todos os estados, né? Porque a Lava Jato vai chegar, esse depoimento vai chegar a todos os estados. Giovanni está fazendo essa análise de como ela vai chegar, esses pedidos de declínio de competência ao STF, né, que foram feitos ao STF. Está lá no nosso blog Pinga Fogo, do nosso colunista Giovanni Sandes, que aí entende de política, viu? Ele está ali do meu lado e entende de política muito. Giovanni Sandes trouxe uma história muito interessante, diferente daquilo que você já leu, somente dos 83, dos 211, está mostrando como você pode entender bem essa questão da Lava Jato. O blog Pinga Fogo tem muita história a respeito dessa história também. Muita gente aqui falando, botando comentário. O Edivaldo diz que em escada não está assim, mas estão parados os professores. Ele fala a respeito da paralisação nacional, né, de hoje. Érica Ferreira diz aqui que aqui próximo há uma rua conhecida como Rua da Árvore, em Candeias, é assalto todo dia, de noite, na verdade. Ela diz aqui também que sai de carro todos os dias assustada, sem saber se volta viva. Tem muita gente, quando fala de violência, muita gente tem muito medo dessa história da violência. Deixa eu falar agora uma coisa voltada meio que para a cultura. O filho de Reginaldo Rossi, ele está sendo cotado para viver o pai em um documentário. A matéria também já está no JC Online, feita pela editoria de cultura. Ricardo Rossi, ele é ator e foi convidado para estrelar o filme, que tem roteiro de DJ Dolores e direção de José Eduardo Mignoli. Também dirigiu o documentário de Chico Science. Ele está sendo cotado, né? Reginaldo Rossi dispensa apresentações, todo mundo sabe de Reginaldo Rossi, do que Reginaldo Rossi representa para a cultura pernambucana. E aí o filho dele está sendo cotado para viver o pai num documentário. A gente vai acompanhar também essa história no jc.com.br. Para finalizar o Conexão de hoje, você deve ter visto por esses dias um videozinho que viralizou de um rapaz da Universidade Nacional de Busan, Robert Kelly, o nome dele. Ele dando entrevista e ele trancado numa sala, parece ser um escritório, né? Ele dando entrevista e de repente os filhos deles entram brincando. Vamos soltar esse vídeo para a gente dar uma olhada, Robertinha. Democracy. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. Sorry. A mulher entra desesperada. Ele provavelmente tinha combinado de ficar ali sozinho para poder conceder a entrevista. De repente, menino, quem tem menino sabe como é. Basta um piscar de olhos, um descuido para a menina entrar mesmo e fazer a maior bagunça. Foi o que aconteceu. E aí ele esclareceu, o rapaz estava dando entrevista, jornalista, aquela mulher que entrou é a esposa dele. E aí a gente está com a matéria no ar, que, entra o primeiro, dançando. E aí no meio da entrevista, ele sendo entrevistado, ele ainda tenta tirar a menininha, ó. Aí de repente vem o outro no andador, no andajá que chama, né? Entra o outro no andajá e a mãe desesperada, coitada, para tirar os meninos. E tira. E engraçado é como ela abre a porta, como ela tenta fechar a porta depois. Ela abre a porta, tira os meninos, depois volta. E aí, esse analista, a matéria da gente é justamente dizendo isso, ele dizendo que minha esposa merece uma medalha
pelo que ela fez, pela forma como ela cuida dos filhos. A matéria está lá no JC Online, no jc.com.br. Eu falei que tinha coisa que ia finalizar com isso, mas ainda tenho 2 vídeos para mostrar para você. Um é de uma fuga de presos que aconteceu em Goiás. Dá uma olhada, isso aconteceu ontem também. Dá uma olhada nessa fuga de presos aí em Goiás. Vamos soltar aí, por favor. Isso aconteceu em um presídio em Aparecida de Goiânia, que é na região metropolitana de Goiás. Esse vídeo que você viu dos presos fugindo. Tem outro vídeo que eu quero mostrar para você de um test drive que foi feito no interior de São Paulo, do lançamento do novo carro de uma Frontier. E aí aconteceu, ninguém se feriu, mas aconteceu um acidente nesse test drive. Silvio Menezes, nosso editor de veículos, não foi ele que estava dirigindo. E a gente traz esse vídeo também do flagrante do carro capotando. Esses carros novos, eles têm um sistema de tração grande, né? Um sistema de tração bem legal. E aí aconteceu alguma falha. A gente não sabe se foi uma falha do carro ou se foi uma falha do motorista. Vamos dar uma olhada também nesse vídeo. Não acredito. Falhou. O carro virou, ninguém ficou ferido, ainda bem, nesse capotamento. Foi um capotamento leve, não foi aquela coisa de estrada, né? Fazendo a manobra, o carro capotou, não teve nenhum ferido, graças a Deus a respeito disso. Vamos encerrar o Conexão, mais uma vez, com imagens das câmeras de monitoramento aqui do Recife, mostrando o protesto, a caminhada na Avenida Conde da Boa Vista. Isso aqui é na altura da Rua do Hospício, ó. Eles estão seguindo, saíram da Praça Oswaldo Cruz e pegaram a Conde da Boa Vista, estão seguindo para a Avenida Guararapes, já estão chegando no fim, na verdade, da Conde da Boa Vista. Aí já está meio que disperso, né? Não tem mais aquela grande concentração de gente. Vamos ver se eles vão continuar, depois de chegar na Conde da Boa Vista, se vão dispersar de vez ou se vão fazer algum outro tipo de ato. A gente vai acompanhar tudo aqui no Jornal do Comércio. A gente vai acompanhar tudo aqui no Jornal do Comércio, tanto a respeito dessa manifestação e também sobre o caso Beatriz. Lembrando a você, a gente abriu Conexão mostrando para você que hoje a Secretaria de Defesa Social vai apresentar novidades do caso Beatriz, que é o caso daquela menininha de 7 anos que foi assassinada dentro de uma escola particular em Petrolina, no sertão aqui de Pernambuco. Isso aconteceu em dezembro de 2015, já faz mais de um ano. A delegada Gleide Ângelo foi designada para ficar à frente das investigações e ela vai trazer novidades a respeito desse assunto hoje. 2 da tarde tem uma coletiva, a gente vai acompanhar tudo aqui no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, com a Rádio Jornal, com a TV Jornal, com o Jornal do Comércio, com o portal NE10, a gente vai acompanhar tudo aqui para você ficar ligado e também nas nossas redes sociais do caso Beatriz. Eu vou ficando por aqui.
Muito obrigado pela audiência. Até amanhã às 11 da manhã com mais um Conexão.